um dom que Deus disponibilizou para a edificação da igreja tem servido para destruir famílias, Pastor, para destruir igrejas. essa é a Dom de situação, profecia. essa é a situação de muito problema no corpo. My goodness. Mas hoje vamos pedir graça ao nosso Deus Uhum. para que todas as pessoas que nos ouvem e entendam, como a Bíblia diz, né? Ok. Ouvem e nos entendam. É, Ok. Ok, falando de dons de profecia, para você que nos entende, ou que nos acompanha, digo, primeiro vamos começar por dizer para que serve os dons de profecia. Sim. Ok? A palavra de Deus diz que no derramamento dos dons, do dom de profecia na igreja, ela serve para edificação, ela serve para exortação e ela serve para o conforto da igreja. Ok? Portanto, entendemos que a profecia é uma capacitação sobrenatural da parte de Deus, de nós sermos instrumentos usados por Deus para trazermos uma mensagem da parte dele. Portanto, o profeta, nesse caso, ou aquele que profetiza, é uma pessoa que, na verdade, é tão simplesmente uma boca de aluguel. É isso, se permitir essa linguagem. Não é ofensiva essa linguagem. Não, estou a dizer no sentido de a boca. Pastor, Não, no sentido de que esta pessoa, a mensagem que ele traz não é dele. Não é dele. Não pode dizer que Deus falou. Estamos a falar no sentido original da profecia mesmo, né? Apesar no que, sentido original da profecia, da palavra. Não, no sentido original da palavra, ele é uma boca usada por Deus. É uma boca de aluguel usada por Deus para trazer uma palavra de Deus para a igreja, para o corpo de Cristo. Amém. Então a palavra não é dele, não é ele, não são os pensamentos dele. Amém. Não são os pensamentos dele. Portanto, a profecia, ele, diferente muitas vezes da pregação, do ensino em que eu fico Porque aqui... a profecia também não é pregação mesmo. Sim, diferente disso é que eu preparo. O que eu vou trazer para a igreja? A profecia não é algo espontâneo. Pastor. A profecia é algo espontâneo. Fala, é Deus pastor, que deixa fala. Deus te usar. A profecia é algo espontâneo, é Deus que fala. A profecia é proferir palavras inspiradas. Proferir, a língua, a palavra... o verbo proferir, na verdade, a profecia vem de proferir e proferir palavras inspiradas, palavras instigadas por Deus. É Ele que nos instiga. Para nós trazermos profecia, para nós trazermos a palavra. E nós vemos que a profecia, ela tem objetivo. Tudo aquilo que Deus derramou na igreja tem objetivo. E no caso da profecia, a Bíblia diz que serve para edificar, serve para exortar e serve para confortar. Então, eu queria que nós falássemos um pouco sobre isto, né? Sobre esses objetivos. Mas antes, esses propósitos. Mas quero só aqui ler uma mensagem do nosso amado Francisco Andundo. Diz: Pastores Matumona e Nuno, por favor, esclareçam mesmo bem isto, visto que famílias, amigos e colegas estão se destruindo. Amém. Pastor, se me permite... Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero acrescentar no que o pastor falou. O dom da profecia, no original do grego, quer dizer profeteia. Profeteia, no original do grego, que significa falar em prol de outrem, falar o pensamento e o conselho de Deus, proferir, ou falar, ou profetizar em prol de Deus. A profecia, em um sentido geral, inclui uma comunicação inspirada. Amém. Inspirada. Não é algo que nós vemos hoje, posso te profetizar. Profetiza, papá. Profetiza, papá. Papá ficou mal. Cenários que nós vemos, manipulação. Eu não estou a dizer que, se alguém diz posso profetizar, eu não estou a dizer que é falso ou coisa parecida. Mas estamos a dizer que não é um procedimento bíblico. Não é na brincadeira. De onde aprendemos essas coisas? Amém. Essas coisas provêm de onde? Nós não vemos Paulo, Pedro, ou os irmãos, a Bíblia nos fala em Atos 13, que estavam reunidos. Havia lá profetas e mestres. Nós não vemos nenhum deles dizendo, posso profetizar. Ágabo, quando pega no cinto de Paulo, não disse, posso profetizar. Amém. Então, aqui, nós temos que entender que a profecia é uma comunicação inspirada. Não será uma forma que eu quero encontrar para adoçar isso, a profecia. Só que, na verdade, ainda que nós adoçarmos, estamos sempre a comprometer a integridade da palavra. O neófito, o que não entende, vai pensar que esse é um intro da profecia. Mas não é. Não é bíblico. Não. Isso é moda que nós criamos.
E a profecia não é porque você desejou hoje, não, hoje vou profetizar em 5 pessoas na igreja. Não é assim. Hoje vou manifestar, hoje vou revelar. Eu estou a dizer, a tua própria vontade Sim. de querer fazer, de querer realizar. Quando já é você, já não é Deus. Então, a profecia tem que ser instigada por Deus. Sim. Deus é que inspira. Sim. Ok, muito bem. Então, a profecia, se ela não tem esse lado inspiracional, se ela não é provocada por Deus, eu não estou a dizer que você não pode fazer uma declaração profética, entendam-me. Mas estou a dizer que quando a fonte disto não é Deus, estamos caindo em manipulação. Sim. Além da manipulação, vamos cair no espírito do engano. Sim. Vamos mover demônios, vamos trazer, como é que eu posso dizer, confusões em ambientes familiares. Amém. Amém. Todos nós devemos buscar profetizar. Sim, e outra coisa que eu quero acrescentar aqui, o fato de você profetizar não te torna um profeta. Ok. Muitos há um chamado especial. Há chamado especial, nós vamos falar lá na frente, pastor, isso aqui. Há chamado, é um ministério, alguém que Deus o chamou, deu o ministério de profeta. Amém. Mas todos nós, como cristãos, podemos profetizar. E Paulo falou isso em 1 Coríntios, capítulo 14. Falou que todos nós podemos profetizar, mas o fato de você profetizar não te torna profeta. Hoje vemos pessoas, por fato de fazer uma profecia, pastor, para abrir igreja. Amém, amém. Quero reconhecer aqui a presença do pastor Antônio Quilandani, está aqui, Pambaleiro Gelson, Olívio, pastor Olívio, portanto, vindo da França, está aqui em Angola. Gostaria de tê-lo aqui no Alcançando as Nações. Portanto, está sendo uma bênção, de facto. Amém. Seus irmãos podem testemunhar, né? Está sendo uma bênção. Falamos sobre essa temática muito importante. Então, a profecia, o dom da profecia é um dom que serve para a edificação do corpo de Cristo. Também pode destruir quando não é bem concebido ou quando há infiltração demoníaca ou desejo humano nesse dom de profecia no seio da igreja. Pastor, Deus é o autor dos dons. Sim. E nós, os homens, temos que ser honestos a entender quando Deus nos disse algo e quando Deus não nos disse. Quando é a tua vontade. Porque estamos a chegar a cenários que Deus até pode revelar a você que alguém está no mundo das trevas. Vamos falar que alguém é mágico, é maçom, é feiticeiro, coisa parecida. Mas o mesmo Deus que te deu essa revelação te dá sabedoria para falar sobre isso. Sim. Deus não vai te levar num ambiente que você... Porque o objetivo de Deus é alcançar pessoas. Sim. Deus não vai te levar num ambiente para você expor alguém ao ponto dessa pessoa ser expulsa da comunidade da fé, ter vergonha do acesso para o relacionamento e Deus. É verdade, e ser trazida num ambiente de perdão e reconciliação. Hoje estamos a ver profecias que o fulano disse que teu pai é feiticeiro. Eu já tive cenários de aconselhamento pastoral que a pessoa encontrou com um profeta, viu a capa da fotografia da mãe no fundo, disse: ei, tira essa foto do teu ecrã, é que está a parar a tua vida. Oh. Essa tua mãe já queria te matar no ventre, Deus é que te protegeu. Tira essa foto. Ela aqui vê tudo o que acontece, a partir do teu telefone controla a tua vida. Era a fotografia de quem? A fotografia da mãe, na tela do computador. Diz, não faz isso. Não faz isso. Quer dizer, isso é uma antena parabólica que está aí. Ao ponto, pastor, que hoje estamos a ter pessoas que operam no dom da profecia, não estou falando no ministério profético, ou no ministério do profeta, estão a operar no dom, estão se fazendo profetas, estão se instituir como Deus e direcionador. Hoje, é assim, irmãos, percebam-me, hoje o profeta na nova aliança não tem o mesmo posicionamento de boca de Deus, ou seja, aquele que guia o povo de Deus. Na nova aliança, primeiramente, somos guiados pela palavra. Somos guiados pelo Espírito de Deus. Na nova aliança, já não somos guiados conforme a antiga aliança, que esperávamos profeta e ouvir Deus para trazer para nós. Não estou a desprezar que os ministros de Deus, os pastores, recebam direção, mas estou a dizer que nós não devemos atar nossa vida a uma profecia. Eu vou casar porque recebi uma profecia tem que casar com alguém, tem que comprar um carro por causa de uma profecia, tem que fazer um negócio por causa de uma profecia. Não faça, meu irmão, por favor, não tome decisões
baseadas em profecias que você não tem confirmações bíblicas e no teu espírito. Porque Deus fala conosco. Na Nova Aliança nós temos hoje a oportunidade de Deus testificar o que Ele fala. O Espírito que está em nós testifica. O Espírito testifica, confirma a profecia. Não basta alguém vir ter comigo e dizer que Deus me falou isso, me falou aquilo. E eu, por simplesmente, aceito isso. Aceito o papá. Não pode. Sem poder, então, examinar isso. Porque a Bíblia recomenda que nós temos que examinar as Paulo profecias. disse para julgar. E, na verdade, eu aconselho assim, irmão, o julgar não é você julgar a pessoa. É julgar o que foi dito, o conteúdo. Ok. Então, acrescentando aí rapidamente, vou terminar, estou a falar muito, estou a monopolizar a conversa, mas é um assunto que precisamos falar bem. Porque hoje pessoas estão a casar por causa do marido que foi revelado na profecia. Eu conheci alguém que supostamente o profeta lhe disse, não, aquele é teu marido, tem que casar contigo. Assim, pastor, todos os exemplos que eu vou dar, estou dentro do meu campo pastoral, tenho experiência, sim. Eu não estou a buscar exemplo de ninguém. É teu marido, esse homem que vai te tirar da pobreza. Hoje não estão juntos, estão separados. Foi uma falsa profecia. Na antiga aliança, o rigor sobre o profeta era, se a profecia dele fosse falsa, ele tinha que ser apedrejado. Então, será que o fato de nós estarmos na nova aliança, no tempo da graça, devemos zombar do Espírito? Não. Nós, como crentes, só não devemos ser emocionados. Há pessoas que estão sempre à procura de centros proféticos. Hoje, nada mal com ninguém, né? Não vou atacar, não ataco ninguém, nem meu propósito. Mas hoje, a maior parte das igrejas com suposto igreja casa profética ou igreja casa de oração e profética, a tonalidade dessa igreja é só olhando para a mensagem até não, atitude profética. Só culto profético daqui, culto profético daí, culto profético. Eu não estou a dizer que é mal fazer culto profético, percebam. Mas a intenção daqueles cultos, maior parte deles, não é para atrair glória a Deus. Não. É que a profecia é algo que alguém maquinou. E às vezes muitas vezes a figura do profeta torna-se uma figura mais relevante na comunidade do que do próprio Deus. Estamos a fazer cultos a personalidades. Exatamente. O profeta quando vem, pastor, há situações que o culto começa às 9, mas o profeta chega na igreja às 14, 15, 16 horas. Ok. Eu já participei de uma vigília. As pessoas vão cantando. Eu já participei de uma vigília, convidaram-me para uma vigília, eu saí daí triste. Vigília era para começar às 22, chegamos lá às 22h30, quase meia-noite. Quase 23 horas. Pastor, a igreja ficou à espera do profeta até 1 da manhã, porque o profeta tinha que chegar onde nós estamos. Okay. Se a profecia não está a cumprir o seu propósito de consolar, edificar e exortar, cala-se. Ok. Eu acho que antes de nós avançarmos para a segunda categoria de dons espirituais, que nós chamamos de dons de revelação, nós queríamos esclarecer aqui de forma simples exatamente sobre a edificação. Quando falamos da profecia, como tem o objetivo de edificar, aqui estamos a falar mesmo de forma literal da edificação, né? Portanto, a profecia ela deve mover-me de um nível para outro, sim, do entendimento da palavra, né? Então, deve fazer-me crescer, edificar o corpo de Cristo, fazer com que o corpo de Cristo crie uma robustez espiritual que seja de acordo com os propósitos que Deus estabeleceu ou Deus quer para esta congregação e para esta pessoa ou para esta família. Sim. Portanto, a profecia aqui, ela traz mesmo uma palavra edificadora. Okay? Uma palavra de instrução e uma palavra de mover de um nível para outro. Nós estamos a falar ultimamente, a palavra nível, next level, está na moda. Okay? Tá na moda. Eu vejo que até as pessoas que não estiveram na conferência GLS estavam a falar do next level, significa que esta palavra ficou mesmo, né? Next level, outro nível. Então, quando falamos de edificação, é fortalecimento dos membros, dos crentes. Sim. Portanto, a mensagem profética no concernente à edificação, ela tem como objetivo fortalecimento dos crentes. Sim. Fortalecimento do corpo de Cristo. Essa palavra edificar ainda dá o ato de construir. Sim. Dá a ideia de levantar, promover o outro em sabedoria cristã. Exatamente. Piedade, santidade. Porque, pastor, eu vejo a profecia como um dom que revela muito o amor de Deus. Deve A profecia revelar, mas o que a gente vê muitas vezes, a profecia, ela
ela torna as pessoas cativas. Há pessoas que têm medo de profetas. Sim. Há pessoas que fogem o profeta. O profeta fulano corre na esquerda ou para a direita, mas não pode se encontrar com o profeta. Depois, acho que meteu-se na cabeça das pessoas, o profeta tem que meter a batina. A batina. O profeta sabe tudo, é mentira, isso não é bíblico. Sim, obviamente. Obviamente, porque se a fonte de inspiração é Deus, chega a um determinado momento em que cessa. Paulo disse, a profecia cessa. Paulo disse, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Exatamente. Quem é você que sabe tudo? E até muitas vezes as profecias, quando Deus revela, ela traz as profecias em partes. Em partes. Não é, você não tem, conforme se diz em inglês, big picture. Aquela imagem completa. Não se tem. Falei aí atrás, né? Não, é uma parte, uma faceta. Não. O próprio profeta, e é diferente do dom de interpretação, o profeta não traz interpretação. Não traz. O profeta pode trazer uma mensagem codificada, sabe? Pode trazer uma mensagem codificada, ele também não sabe essa mensagem que ele trouxe. Assim diz o Senhor. Né? Assim diz o Senhor. Ele traz essa mensagem para a igreja e Deus, na sua sapiência, na sua vontade, ele depois vai trazendo à tona, à superfície, aquilo que ele quer trazer para a igreja. Amém. Agora, o fortalecimento, aqui estamos a falar do fortalecer a edificação, o fortalecimento do corpo de Cristo. Sim. Não é para... O que nós vemos, às vezes, é destruição em vez de edificar. E outro ponto, relativamente ao dom de profecia, é exortação. Okay? Aqui a exortação... tem mais a ver em nós confrontar, é confrontação. Portanto, sim, o profeta pode trazer uma palavra de confronto. E nós temos exemplos bíblicos, como, por exemplo, o profeta Natan vai confrontar o Davi. Ok? O Davi, ele relaciona-se com Batseba, relaciona-se com Batseba, e deste ato ela engravida-se. E apercebendo dessa situação, o Davi arquiteta uma maneira de eliminar fisicamente o marido da Batseba. Isso, de facto, acontece. Ele tinha poder, utilizou astúcia e o homem foi eliminado. Isso não foi de agrado a Deus. Então, Deus não se... Por mais que você seja alguém que Deus usa, por mais que você seja alguém que Deus revela coisas, você tem sido instrumento... Mesmo assim, Deus não vai se agradar se você faz alguma coisa má. Sim, Deus não tem impacto. Você não tem favor incondicional de Deus. Não, você Deus não tem impacto com mal. Não, você não tem favor incondicional de Deus porque quando você comete erro. Sim, porque quando você comete erro, acrescentando não há favor incondicional de Deus, não. Uma das características, principalmente nos profetas do Antigo Testamento, é que os profetas eram levantados para denunciar a imoralidade. Amém. Para denunciar, vemos como Acabe é confrontado por Elias. Vemos como Davi é confrontado por Natã. Vemos Samuel olhando para a perversão de Saul. Eles têm essa característica de trazer esse confronto, essa exortação de que se deve, é isso que Deus quer para você. Ele anuncia o caminho certo. Mas também diz, se você não sair do caminho errado, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Então essa exortação vem mesmo também para confrontar. Essa exortação, algumas delas vêm também para animar. Vêm também para estimular, orientar. Para mostrar o caminho. Sim, mostrar o caminho. Pode ser um discurso persuasivo. Sim. Na verdade... Todos esses pontos, pastor. Todos esses pontos combinam-se para que nós possamos falar da exortação. Certo. Portanto, na profecia, nos dons de profecia, a exortação deve fazer parte. Deve fazer parte. Precisa fazer parte. Precisa de fazer parte. A igreja reconhece a palavra profética também com a presença de exortação. Sim. Com a presença de exortação, deve. E finalmente, estamos a falar de profecia, vamos falar sobre o conforto. Ok? Consolo. Consolação. Certo. Tanto a língua portuguesa traz também a palavra consolação. E aqui o conforto ou a consolação está mais ligado com o levantar o espírito das pessoas. Né? O levantar o espírito das pessoas. Encorajar. Conforto, portanto, certo. a igreja de Cristo pode estar a passar momentos assim de grandes dificuldades, momentos de incerteza, ok? Momentos como o país está a passar. Nós momentos do país está a passar em que há muita gente a fugir, há fome, há desemprego, há problemas de vários tipos. É necessário que se levantem homens
de Deus para poder moralizar, levantar a moral das pessoas, encorajar as pessoas, mostrar às pessoas que Deus está presente, Deus está olhando para a nossa situação e que Ele não nos abandonou. Tá vendo? Deus não nos abandonou. Então, o conforto, portanto, no conforto, digo assim, no conforto, os espíritos são levantados. No conforto, o ânimo as pessoas sacodem o pó, certo. saem do pó, rasgam aqueles sacos como é que as pessoas utilizavam quando estivessem no luto. Quando estivessem no luto, portanto, levanta as pessoas para saírem do luto, para saírem da tristeza, da animação, diz que Deus está convosco. Está vendo aquela situação que o Gideão estava a passar? O povo, portanto, o povo estava todo ele cercado pelos filisteus, né? Eram os medianitas, né? Em que o anjo aparece e diz que homem forte, tá vendo? Homem valoroso, tá vendo? Como Deus o via. E ele próprio estava naquela situação de estar cabisbaixo, não acreditando naquilo que havia de valor de Deus, na parte de Deus na vida dele. E muitas vezes essa palavra de encorajamento é importante. Mesmo nas nossas igrejas, há momentos que nós temos que trazer palavras de encorajamento. Sim. É verdade, pastor. É verdade. Porque quando entendemos a profecia na sua operosidade como igreja, ela vai cumprir estes propósitos. Não é que talvez ela venha cumprir os 3 de uma vez, mas uma palavra profética ou pode consolar, ou pode exortar, ou pode edificar. Exatamente. Então, ainda que há alguma coisa oculta que não se conhece, não traz medo, não é para amedrontar. O medo não provém de Deus. A Bíblia diz que Deus não deu espírito de medo. Amém. Então, toda a profecia que nos leva para um ambiente de condenação e medo, nós mesmo pela palavra já devemos ter o discernimento correto que não está a ser produzido por Deus. Porque 1 Tessalonicenses, se nós vemos capítulo 5, versículo 21, a Bíblia nos exorta a julgarmos a profecia. Sim. E julgar a luz da palavra. A luz da palavra. A luz da palavra. Não só a profecia, mas tudo que nós fizemos, pastor. Nós temos que julgar a luz da palavra. A palavra na verdade, a balança sobre tudo o que nós vamos pensar. Sobre que alguém chegar aqui e dizer, Deus me disse isso. Nós vamos julgar, porque Deus não contraria o que está na sua palavra. Qual é o espírito que supostamente é espírito de Deus? E vai contrariar o que Deus instituiu há 2000 anos atrás. Qual a revelação máxima que talvez você recebeu? Deus se atrapalhou e agora quer retificar através de você. Não pode. Então, precisamos ser sensíveis. E nós vamos lançar mais uma vez este conselho a toda pessoa que nos assiste. A profecia é um dom de Deus. Amém. Para edificação, consolação, exortação. Um simples dom da profecia vai cumprir esse propósito. Porém, não fique debaixo de condenação. Não fique debaixo de medo, não fique debaixo de pressão, nem torna-te escravo de ninguém por causa de profecia. É muito bom, é muito interessante nós fazermos o address mesmo das pessoas sobre esses elementos que acabou de mencionar aqui. Nós temos visto muita gente que buscou profecias, buscou profetas, essa pessoa tornou-se cativa. Quer dizer, até essa pessoa não pode dormir sem um profeta orientar, não pode comer sem um profeta orientar, não pode fazer nada sem profeta orientar. E quando decide sair da igreja, onde está o profeta, tudo que você tem vai se perder. Até a paz que você aparentemente tinhas. Tudo. E nós temos, pastor, às vezes o nosso objetivo é esclarecer o corpo de Cristo que está nos a acompanhar nesse momento. Nós temos aqui em Luanda, porque o Luanda é a praça evangélica central de Angola. Sim. É a nossa praça, porque eu digo assim, porque nós temos tido às vezes a oportunidade de ir às províncias fazendo trabalho de evangelização. Nós temos zonas enormes em que não tem ninguém para pregar a palavra. Então está tudo concentrado aqui. Né? Se nós utilizarmos a linguagem dos intelectuais, vamos dizer que a nata profética está aqui. Até onde todos querem ser profetas. Exatamente, a nata profética está aqui. Mas quando nós olhamos, de certa forma, com olhos de ver e com o respaldo da palavra, conforme o pastor acabou de dizer aqui,
nós vemos também uma série de brincadeiras que aparecem por ali nas redes sociais, etc., né? E a gente fica com tristeza no coração, um pouco daquilo que Jesus olhou para o povo e dizia, entristeceu-se porque disse que era como um povo que não tinha pastor. Pastor, alguns começam bem, como Alguns Paulo diz em bem. Gálatas. Okay. Alguns começam a correr bem. Paulo diz, vocês estavam a correr bem. Alguns começam a correr bem. Amém. Alguns realmente têm o dom genuíno de Deus. Amém. Mas, dado o momento do caminho, eles perdem-se. Porque têm referências erradas sobre o que é o ministério profético ou o dom da profecia. Amém.